Olá, hoje dia espetacular, terça-feira, dia que podemos trabalhar, né? Ou descansar, né? Que é feriado hoje para muita gente, aliás é feriado, né? Que a gente pode estar em casa, aproveitando a família, ficando bem, né? Descansando, refletindo sobre a vida, pensando em Deus, pensando na nossa vida eterna, curtindo com a família, né? Passeando, descansando, né? Eu vou trabalhar porque hoje para mim não é feriado santo, né, sagrado, né? Eu estou na roça. Só não gosto de trabalhar domingo e feriados santos, né, sagrado. Por exemplo, amanhã até meio-dia é feriado, entre aspas. Amanhã não é feriado, é um dia sagrado, né? É meio-dia de quarta-feira de cinzas, né? Para a gente pensar naquilo que Deus falou lá no princípio, né? Tu és pó e ao pó voltarás, né? Tanto ali no Antigo Testamento, no Gênesis, né? Ele falou isso. Tu és pó e ao pó voltará, até o tempo do Apocalipse, né? Depois ele falou que ali não haverá mais morte, nem dor, nem lágrima, né? Apocalipse 21, né? Então você vê que Deus começa, infelizmente por causa do pecado e rebelião do homem, né? Dando a sentença para ele que quis viver sozinho, independente de Deus, né? E teve o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e eles escolheram o mal também, né? Queriam o bem e o mal junto. Então é o que nós temos na Terra hoje, o bem e o mal junto. E essa desgraceira, né? Porque óleo e água não combina, fogo e água não combina, né? Então por isso nós temos esses sofrimentos até hoje no mundo, né? Tanta maldade, tanta bagunça, por quê? Porque o ser humano, Deus falou, escolhe entre o bem e o mal, deu a liberdade para ele escolher. E ele escolheu quis escolher os dois, mas não há conciliação. Que comunhão há entre as trevas e a luz, né? Então não tem comunhão. Que comunhão há entre Belial e Cristo? Quer dizer, entre os demônios e Jesus e os anjos de Deus? Não tem comunhão, né? Então é por isso. Então amanhã, quarta-feira de cinza, é para nós pensar nisso. Para onde vai a tua alma, né? Então amanhã é feriado, até meio-dia para isso. Para a gente fazer uma oração, um momento de reflexão. Alguns vão ter muito remorso e arrependimento por causa da enfiar o pé na jaca aí nessa festa mundana, que antes era uma festa para a gente se despedir para a família, para despedir do mundo, com um banquete, com uma festa com a família, de despedida, né? Que foi criada até para a igreja, para entrar depois para a vida religiosa, renunciar ao mundo e tudo, e seguir Jesus Cristo, como Jesus falou para o jovem rico, né, que falou, o que eu faço mais, né, tal, para ir para o céu? Jesus falou, honra pai e mãe, ama a Deus sobre todas as coisas e tal, ama o próximo como a ti mesmo. Ele falou, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí Jesus disse que olhou para o homem, quer dizer, Jesus falou, está indo para o céu, você fazendo isso, então você está indo para o céu, para o paraíso. Mas aí Jesus falou uma coisa que muitos protestantes, né, evangélicos não entendem, essa parte mais sublime, né, mais sublime da fé. Mais valioso que o ouro, que uma pérola preciosa, que um tesouro, que toda a riqueza do mundo. Diz que Jesus olhou para ele, fitando nele os olhos, falou, bom, se você quer ir além, se você quer ir além disso, se você quer ser perfeito, se você quer ser grande espiritualmente, vende todos os seus bens, pega o dinheiro, distribui entre os pobres, tome a sua cruz e me siga, renunciar ao mundo. Então é para isso que foi criado o tempo do carnaval, era uma despedida das pessoas que entrar para a vida religiosa. E virou nessa bagunça que o ser humano vai paganizando todas as festas cristãs religiosas. E depois ainda fala, foi a igreja católica que inventou, PPP. Inventou uma coisa boa, mas o ser humano vai junto com o diabo soprando, né? Fez uma festa da carne mundana, né? Vamos deitar e rolar, os abusos, vamos enfiar o pé na jaca, vamos beber, vamos vomitar, vamos dançar, vamos se lascar depois com depressão, com desgraça, com dívida, né? Com morte, com desgraça na natureza que se rebela também contra os pecados dos homens. E ainda depois ainda quer pôr a culpa em Deus. Por que Deus fez isso? Porque esse Deus é tão bom. Hoje nós vamos ver, né? Deus vai pôr o fogo e a água entre você e vai dizer para você escolher. Deus é extremamente bom, que deu essa liberdade para nós escolher. Já pensou se nós fosse um robô? Você vai fazer uma coisa, ele dá uma tapa na sua mão? Não, isso não. Você vai fazer outra, dá outro tapa na sua mão? Isso não. Então ele deixou você livre para você fazer o bem e o mal. E depois você vai colher os frutos, né? Vai colher espinhos e abrolhos se fizer o mal.
Tá bom? Uma pequena reflexão, que o Espírito Santo nos ilumine nossa mente e nosso coração. Amanhã até meio-dia é feriado, aí eu vou respeitar. Hoje eu vou trabalhar. Vou pegar na roça ali, vou mexer na nossa cobertura da garagem ali. Tem bastante serviço na roça aqui, gente. Na roça não fala assim, não tem o que fazer amanhã. Não. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou escolher para fazer amanhã? Você pode jogar para cima assim, você pode fazer uma lista e ir lá, matar burro e pôr lá marcar o que você quer fazer naquele dia. É gostoso isso, porque você pode escolher o que fazer. Fazer um trabalho gostoso, agradável e útil. Então, vamos fazer nossa oração e vamos ver a palavra. Eu vou fazer hoje a homilia de domingo passado, né? Hoje é dia 17, 16 do dia 15 eu vou fazer, que eu achei muito interessante, que eu, graças a Deus, pude ir na missa. Aqui na roça é difícil pra gente ir na missa. A igreja mais perto Bom, tem até as capelinhas ali e tudo, mas a igreja mais perto, a igreja nossa, a matriz, é 40 quilômetros daqui. Então é difícil, né? Pra gente estar indo lá direto, ou mesmo domingo é complicado. Mas vamos lá então. Vamos fazer nossa oração. Eu vou fazer a primeira e a segunda leitura do dia 15, que a primeira aliás, as leituras da igreja, a liturgia é um espetáculo, que a primeira, a segunda o evangelho, a primeira e a segunda confirma o evangelho. Mostra lá e joga para o evangelho onde está aquilo no Antigo Testamento. Isso que é legal. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Amamos essa palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos dá paz, conforto e que vai nos defender no nosso julgamento aí do outro lado, Jesus. Que vai, como o Senhor mesmo falou, não sou eu que te julgo, é a palavra que vai te julgar, né? É a palavra que vai te julgar. Já tem quem te julgue, é a palavra que você tem dito, né? Então nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que vai nos defender, aqueles que a praticam, aquelas que escutam Jesus, presta atenção e a praticam essa palavra. Vai nos defender no nosso julgamento. E essa palavra ao mesmo tempo és tu, Senhor Jesus, o verbo encarnado. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela nossa vida, pela nossa salvação, Senhor. O Senhor nos deu a vida 2 vezes, Senhor. O Senhor nos deu a vida na criação, Adão e Eva, e quando nascemos, aí pecamos, nos afastamos de ti, fomos para o reino de Satanás e das trevas, e morremos espiritualmente. Depois o Senhor veio na cruz, morreu por nós e nos deu a vida novamente, 2 vezes, e deu a tua vida por nós, Jesus. O teu sangue derramado na cruz, o teu sangue, Jesus, que nos cura e nos liberta, o teu sangue que nos limpa, Senhor, como é dito no Apocalipse 7. Os sectários, não sei, acho que eles não leem essa palavra de Jesus, porque eles falam, nós vamos ser salvos, nós somos salvos. Jonas, você não é ser idólatra, não vai ser salvo, mas nós somos salvos. Eles acham que vai salvar um pouquinho deles lá, 100 mil, 200 mil, sendo que na tua palavra não diz isso, Jesus. Na tua palavra, Apocalipse 7 diz que uma multidão que uma pessoa não consegue contar. E aí João pergunta, quem é essa multidão, de onde vieram? E o ser celeste diz, essas pessoas são aquelas que passaram a grande tribulação. Elas alvejaram, limparam as suas vestes no sangue do Cordeiro e agora estão aqui no paraíso com palmas na mão, vestes brancas, e Deus enxugou do seu rosto toda lágrima. Não haverá mais dor nem sofrimento para eles. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Aí você fala, Jonas, mas eu estou fora disso, eu estou condenado, eu pequei muito. Se arrependa, dobra o seu joelho, faça penitência, faça jejum, se humilhe diante de Jesus, fala, meu Senhor Jesus, eu sou uma porcaria, mas eu me arrependo e acredito no teu sangue que tem poder para transformar a mim, ou esse pau torto em santo. Nós temos um ditado, Jesus, que diz, pau que nasce torto, morre torto. Não, Jesus, o Senhor desentorta qualquer pau. E nós dizemos também, só não tem jeito para a morte. O Senhor deu jeito até para a morte. Então, meu filho, se você acha que está cheio de pecado, dobra o teu joelho em humildade diante de Jesus, peça perdão. Você é católico, procura um sacerdote. Os crentes falam, não vou confessar com homem, o próprio Senhor Jesus deu essa ordem, vê lá, eles não estão cumprindo a palavra de Deus. No Evangelho de São João 28, se eu não me engano, procure lá, Jesus falou, ide, a quem confessar os seus pecados, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, a quem vocês reterem, eles serão retidos. Jesus delegou essa autoridade, porque você confessa os seus pecados, uma pessoa escuta. Você fala, eu vou confessar direto a Deus. Você pode até confessar, mas você não tem certeza, o diabo vai usar, você não tem certeza se você foi perdoado ou não.
Agora, diante de uma outra pessoa, você tem plena certeza que teve uma testemunha que te ouviu, né? E que melhor testemunha do que um sacerdote para ouvir a tua confissão? E outros crentes falam essa bobagem, mas eu vi muito evangélico que pecou e tal, protestante, e que depois aí eles tinham, como é que falam, um escritório lá de aconselhamento na igreja, e a pessoa ia lá e contava os pecados tudo para o pastor, entendeu? Então procure um sacerdote, peça perdão, tem chance para todos. Ah, Jonas, mas eu fiz uns pecados muito cabeludos, não acredito no diabo. O sangue de Jesus é mais forte que todo e qualquer pecado. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a pessoa que faz isso, ele se fecha para a graça de Deus, que é o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Já está ficando grande nosso vídeo, mas louvado seja nosso Deus. Senhor Jesus, envia junto com essa palavra o teu Espírito, Jesus, para tocar, para libertar, para curar. Que saia todo espírito maligno, toda confusão, todo mal, Senhor Jesus. Eu tenho certeza, Jesus, que essa pessoa se dobrar de coração diante de ti, chorar, colocar os seus pecados, suas mazelas, sua zica, falar também dos seus dramas, dos seus traumas, dos seus problemas emocionais contigo, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor recebe de braços abertos. Fala, vem meu filho, vem minha filha, eu te criei para o paraíso, eu amo você. Eu dei o meu sangue por você, eu morri na cruz. O meu sangue, você pensa que foi por quem? Foi por você. Você está incluso nele. Venha, né? O Senhor morreu, Jesus. A palavra diz por muitos, porque nem todos querem, mas todos que querem, o Senhor recebe. O Senhor derrama a sua misericórdia. A tua misericórdia, Jesus, derramou junto com o teu sangue na cruz. Se aproxime de Jesus com fé, se aproxime diante de Deus com fé, diante do trono do Cordeiro, porque Ele te deu acesso. Com seu sangue derramado na cruz, Ele te dá acesso a Deus, coisa que nós não mereceríamos e não teríamos como nos aproximar de Deus. Mas o Senhor Jesus fez isso, Ele abriu a porta para nós com seu sangue. O sangue passado no umbral da porta, como o Cordeiro lá no Egito. Deus mandou o anjo da morte a passar. E Deus falou, mate um cordeiro sem defeito, sem mancha, como toda a carne do cordeiro, e passe o seu sangue na ombreira da porta, que o anjo da morte vai ver e ele não vai entrar, não vai pegar vocês. E o anjo da morte veio nas trevas e levou os egípcios que estavam contaminados com os demônios, morreu os filhos primogênitos. E daqueles que tinham a proteção do sangue, nenhum morreu. E assim o Senhor fez com teu sangue, Jesus. Muito obrigado. Quem crê diz amém. Vamos para a palavra de Deus. Então está lá em Mateus 5, do 17 ao 37, tá? Mateus 5, do 17 ao 37. Jesus e a lei. Ele vem falando sobre a lei. Mas antes do Mateus, nós vamos ver lá no Eclesiástico. Na Bíblia evangélica não tem. Você que é evangélico ou protestante, empreste uma Bíblia católica que tem 6 livros a mais que foi tirado por ignorância lá do Lutero, para ficar diferente, o Calvino, sei lá quem que tirou, e por burrice, porque falei, não, esse aí era da diáspora, esse livro foi feito fora de Jerusalém. Lógico, se eles tinham sido caçados e estavam fora da nação deles, como é que eles vão escrever lá dentro da nação os profetas? Eles ficaram, acho que 200 anos, não sei quanto tempo fora de Jerusalém, ou era 200 quilômetros, não lembro bem, eu li sobre isso tudo, mas não lembro. Então foi escrito esses 6 livros fora de Israel. Aí o protestante, para inventar a roda para ficar diferente da igreja católica, para dizer que descobriu coisa nova, e tirou 6 livros. Uma burrice, perde muito. Esses 6 livros são riquíssimos de coisas sobrenaturais, inclusive a parte que o anjo Rafael visita Tobias e Tobit, né? Os evangélicos não têm isso. E é muito bonito, e inclusive fala sobre o casamento e sobre o demônio, o príncipe de demônio que tem a turma dele, que luta para destruir os casamentos, para trazer infelicidade no relacionamento. Eu aconselho vocês jovens, casados também, a dar uma lida ali, que ali ensina como deve ser feito o casamento em Deus, né? Selado em Deus, que aí os demônios não têm acesso. Inclusive o anjo vai e repreende o demônio Asmodeu, leva ele, arrasta ele e amarra na montanha lá. E aí o casal pode ser feliz e foi muito abençoado. Financeiramente, espiritualmente, e abençoou um monte de gente em volta deles, a família dos dois, do casal. Todos foram abençoados, foi uma grande felicidade, fizeram uma grande festa de casamento. Então vocês procurem saber esses 6 livros, né, buscar. E Eclesiástico é um desses, que é um livro, é um espetáculo de livro, né, de sabedoria.
Porque tem Eclesiastes e Eclesiástico. Na Bíblia protestante foi arrancada essa maravilha do eclesiástico. Então tá lá, Eclesiástico 15, que é da primeira leitura do domingo. 16 em diante. Se quiseres, Eclesiástico 15, capítulo 15, versículo do 16 em diante. Apesar que podia até pôr o 15, né? Deus deu-lhes ainda os mandamentos e os preceitos, né? Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, ó, agrada-te do Senhor, né? Está lá em Salmos 36, 4. E ele satisfará os desejos do teu coração. E é o que está escrito aqui, ó. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, tá vendo? Eles te guardarão os mandamentos. Ele pôs diante de ti a água e o fogo, ó. Pôs diante de ti a água e o fogo. Pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que você quer, para aquilo que você quer desejar, tá vendo? Deus dá escolha, por isso que tem um mal no mundo. Se não tivesse um mal no mundo, como que você teria escolha? Eu chego aqui e ponho na minha casa feijão numa cumbuca e feijão numa panela de pressão. E falo para você, ó, escolhe o que você quiser, ó. Tem feijão e tem feijão aqui, tem feijão na cumbuca e feijão na panela de pressão, escolhe aí. Que escolha é essa? Não tem escolha, né? Então Deus deixou Satanás pôr o bem para a gente amadurecer e escolher aqui. Deixou Satanás pôr o mal no mundo, infiltrar o mal, permitiu, né? Mas deu a decisão para o ser humano escolher, deixar ou não o Satanás. E ele deixou e acolheu, desobedeceu a Deus e o mal entrou no mundo. E Deus permitiu por quê? Porque em atenção àqueles que iam escolher o lado de Deus. Ele permitiu. Eu falei para ele, o senhor arriscou muito, Senhor Jesus. Ele falou, mas é para que vocês tivessem escolha. O senhor arriscou muito a perder muitas almas, mas ele quis dar liberdade para nós. É duro. Aquele que ama, liberta, mesmo sofrendo. Então diz assim, né? Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Ó, por exemplo, ó, o que o homem escolher, lhe será dado, entendeu? Então você não venha chorar, choramingar, falar para Deus, eu sofro, eu joguei pedra na cruz. Jogou mesmo. Você que escolhe. Tudo bem que, como nós estamos no mundo, o mal vive em volta, às vezes respinga sobre nosso sofrimento e mal por causa dos outros, né? Por causa dos filhos, parentes, da família que a gente preocupa, dos conhecidos, né? As maldades que a gente vê na TV, as injustiças, mas não é diretamente com nós a desgraça, né? A desgraça é quando você escolhe o mal, aí vem a morte, vem as trevas, um abismo chama outro abismo, a palavra de Deus diz, né? Então você escolhe, você vai colher. O que você planta, você colhe. Não adianta você reclamar, não. Quando você estiver sofrendo, você faz um checklist. O que eu fiz fora dos mandamentos de Deus? Vai procurando. A maioria das vezes você vai achar qual o problema. Aonde você pisou na bola que deu brecha para o Satanás, para o mal entrar na tua vida. Você vai achar a causa. E poucas vezes vão ser por causa dos outros. Poucas vezes vai ser por causa do mal no mundo. Bem pouca. Então tá aqui, né? Ó, daí você estende a mão e escolhe a vida ou a morte, o bem ou o mal. Que morte? A morte é às vezes física, mas a morte principalmente espiritual, que é pior, viu? O pessoal pensa, mas aquele miserável, desgraçado bandido vai morrer. Vai morrer, o político vai morrer e tal. O pior não é a morte. O pior não é a morte, gente. Para algumas pessoas a morte é até gostosa, até bom. Ah, Jonas, é bom? É, a morte física é. Porque vamos ver o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, ele vai dar um abraço, vamos ver a plena luz dele, ele abraçar e falar, vinde, bendito meu Pai, para o reino que se está preparado desde a fundação do mundo. Então é até uma bênção a morte, como disse o apóstolo São Paulo. Eu não sei se quero morrer, se quero ficar. Eu queria morrer para estar logo com Jesus, mas também quero ficar para levar mais gente para ele. Entendeu? Agora, para aquele que morre sem Deus, quando fecha os olhos, os vultos já estão ali, porque o julgamento é rápido, no mundo espiritual não tem demora. Deus mostra assim, para nós parece um modo lento, porque nossa mente entende essa dimensão, da outra dimensão a gente não entende. O julgamento é extremamente rápido, a pessoa tem consciência na hora.
O julgamento é feito pela sua própria consciência, e não é nem Deus que condena ao inferno. A tua consciência vai falar, não tenho como entrar no céu. Aí se precipita, então os demônios vêm, agarram e arrastam para o inferno, para o abismo, para as trevas, para o fogo exterior. E o pior do inferno, o pior sofrimento, sofrimentos lá são horríveis, mas o pior é saber que está afastado da presença de Deus para sempre, né? Então vamos pensar nisso, vamos refletir. E é você que escolhe aqui, enquanto nós estamos vivos a gente escolhe. Então ele pôs diante de ti água e o fogo, estende a mão para a vida ou a morte, o bem ou o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso. Ele vê sem cessar todos os homens, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, tá vendo? E ninguém deu licença, então ela fala, Deus é o mal, se Deus é tão bom, porque deixou o mal, Inclusive, bom, deixa para lá, isso é uma outra história, senão vai aumentar muito, né? Mas ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, para pecar. E não dá licença a ninguém para pecar, né? Eu já vi um rapaz se justificando no pecado, né? Que ele pecava, e achava que o Espírito Santo, o Pai e Jesus autorizou, ele abriu uma exceção no caso dele, do pecado dele, era um pecado grave. E aí um dia ele começou a passar, um dia de madrugada, ele ia na igreja e tudo, servia na igreja, e achava que Deus tinha dado licença para ele fazer um tipo de pecado lá, que ele era de estimação dele, né? E de madrugada, um dia ele dormindo assim, no chão dele assim, saiu 2 demônios, não sei se era 2 ou 3, 2 demônios, saiu. Se apresentou dentro dele e falou, você tem que tomar a decisão. Esse Jesus, você não serve ele direito e você serve a nós, você tem que escolher. Então, nosso mestre mandou perguntar para você a quem você vai servir. E falou, estamos aguardando a tua resposta. E entrar no chão de novo. Ele ficou apavorado. Aí foi chamar uma pessoa a fazer oração e com o discernimento do Espírito Santo. Foi ver aqueles 3, que ele achava que era Pai, Filho e Espírito Santo, eram 3 demônios soprando na cabeça dele, dizendo que tinha liberado ele. Você vê cada coisa louca, né? Então Deus não dá direito para ninguém pecar, não abre exceção para ninguém para o pecado, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis, amém? Eu vou deixar para fazer o evangelho no outro vídeo, porque já está muito grande esse, o pessoal não costuma ouvir. Quem sabe um dia o pessoal fala, não, Jonas, vamos fazer meia hora, vamos fazer 1 hora de estudo bíblico aí e tudo, mas vamos ver, né? Eu gosto de debater esses assuntos. Então vamos entregar a Deus e logo em sequência eu faço um vídeo com o evangelho. Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém. Até daqui a pouco.